6h42 da manhã. A cidade ainda estava envolta em sombras quando Ricardo Mendonça entrou em seu escritório na cobertura do edifício mais alto do centro financeiro. A vista panorâmica que normalmente o enchia de orgulho, agora parecia zombar dele. Cada arranha-céu no horizonte, cada luz que começava a se acender nas janelas dos prédios vizinhos, era um lembrete silencioso. Em exatamente 1h18, o império que ele construiu ao longo de 27 anos desmoronaria completamente. Não haveria sobreviventes. Não haveria recuperação. O relógio digital em sua mesa piscava implacavelmente, contando os minutos para o fim inevitável. A palavra bilionário, que por anos definiu sua identidade, estava prestes a ser substituída por falido, fraudador, criminoso. Como algo tão sólido podia se desintegrar tão rapidamente? Como décadas de trabalho incansável podiam ser reduzidas a pó em questão de horas? Ricardo fechou os olhos, sentindo o peso esmagador da realidade sobre seus ombros. A queda seria assistida por milhões. Seu nome se tornaria sinônimo de fracasso. Mas naquele momento, enquanto o sol ainda hesitava em nascer completamente, ninguém sabia que o destino de Ricardo Mendonça e de milhares de pessoas conectadas ao seu império seria alterado por 3 simples palavras sussurradas por alguém que ele mal notava existir. As mãos de Ricardo tremiam enquanto ele abria seu laptop de última geração. O dispositivo de R$50 mil parecia ridiculamente insignificante agora. Ele havia criado o maior conglomerado de tecnologia financeira do país, revolucionando o mercado com inovações que tornaram seu nome conhecido internacionalmente. A MB Tech dominava o setor, com mais de 7.000 funcionários espalhados por 4 continentes e ações que, até 3 dias atrás, batiam recordes consecutivos na bolsa. 3 dias atrás. Parecia uma eternidade. O ataque havia começado como um sussurro, um rumor insignificante que ele escolheu ignorar. Um suposto vazamento de dados envolvendo informações bancárias de clientes VIP. A notícia cresceu como um câncer descontrolado, alimentada por manchetes sensacionalistas e teorias conspirativas nas redes sociais. Quando a primeira prova concreta apareceu, um documento interno expondo falhas críticas de segurança que haviam sido deliberadamente ignoradas para economizar custos, Ricardo ainda acreditava que poderia conter o dano, mas então vieram os arquivos. Milhares de informações pessoais, senhas, detalhes de cartão de crédito, contas bancárias, tudo exposto na internet para qualquer pessoa ver, ou pior, usar. O pânico começou. Clientes corporativos encerraram contratos multimilionários. Os investidores fugiram como ratos de um navio afundando. E agora, às 8h em ponto, o Banco Central e a Comissão de Valores Mobiliários anunciariam publicamente a abertura de investigação formal contra Ricardo e sua empresa. As ações despencavam em pregões. O colapso era irreversível. Ricardo passou as mãos pelo cabelo grisalho perfeitamente cortado. Aos 55 anos, ele havia conquistado tudo o que almejava desde a infância humilde no interior de Minas Gerais. A mansão na zona mais exclusiva da cidade, o jatinho particular, os carros de coleção, as viagens internacionais, o respeito, ou seria medo, que seu nome provocava em reuniões de negócios. Mas enquanto a realidade de sua queda iminente se solidificava, uma verdade amarga emergiu: ele estava completamente sozinho. Seu casamento de 22 anos havia terminado há 3, quando Mariana finalmente se cansou das ausências constantes, das promessas quebradas, dos aniversários perdidos. Seus filhos eram praticamente estranhos que compareciam a jantares obrigatórios em datas comemorativas, coletando presentes caros que substituíam a presença paterna.
Seus amigos eram, na verdade, sócios, colegas de negócios, pessoas que se beneficiavam de sua posição. Quem permaneceria ao seu lado quando as algemas fossem colocadas em seus pulsos diante das câmeras? Ricardo olhou pela janela, contemplando a queda de 60 andares. Por um momento sombrio, a ideia pareceu oferecer um escape digno, um último ato de controle sobre seu destino. A porta do escritório se abriu silenciosamente, interrompendo seus pensamentos macabros. Maria Luísa entrou na sala com seu carrinho de limpeza, como fazia todas as manhãs, às 6h45. Aos 62 anos, ela trabalhava na empresa de limpeza terceirizada há mais de uma década, mas Ricardo nunca tinha realmente olhado para ela. Não sabia seu nome completo, sua história, seus sonhos. Para ele, ela era apenas parte da paisagem, tão invisível quanto as paredes que o cercavam. A mulher pareceu surpresa ao encontrá-lo ali tão cedo, mas continuou sua rotina sem fazer perguntas. Enquanto ela limpava metodicamente o escritório, Ricardo observou-a pela primeira vez. As mãos enrugadas e calejadas, a postura levemente curvada pelos anos de trabalho físico, os olhos calmos e focados na tarefa. Havia uma dignidade silenciosa nela que o intrigou. Como alguém que provavelmente ganhava menos em um mês do que ele gastava em um jantar podia parecer tão em paz? Maria Luísa notou seu olhar, mas não se intimidou. Ela continuou seu trabalho, esvaziando lixeiras, limpando superfícies, organizando o que já estava organizado para justificar seu salário mínimo. Ricardo desviou o olhar para a tela do computador, onde dezenas de e-mails não lidos piscavam, todos com variações da mesma mensagem: abandono do navio em chamas, advogados renunciando, executivos demitindo-se, parceiros cancelando contratos. Era o fim, 7h20. O telefone tocou, fazendo Ricardo saltar. Era Felipe, seu diretor financeiro, e o mais próximo que ele tinha de um confidente. Até mesmo Felipe, que devia todo o seu patrimônio a Ricardo, parecia distante agora. Ele falava sobre procedimentos legais, sobre minimizar exposição, sobre estratégias para proteger ao menos uma fração dos ativos. Ricardo respondia automaticamente, mas sua mente vagava. Na televisão silenciosa no canto do escritório, canais de notícias exibiam sua foto enquanto especialistas dissecavam sua queda. 40 minutos para o anúncio oficial. 40 minutos até que seu nome se tornasse oficialmente lama. O pior não era perder o dinheiro ou a empresa. O pior era a humilhação pública, o fracasso exposto como uma ferida aberta. Todos aqueles que ele havia menosprezado, ultrapassado, derrotado ao longo dos anos, estariam assistindo sua queda com taças de champanhe nas mãos. Seus pais, já falecidos, teriam seus nomes manchados pela vergonha do filho que prometera fazer tudo certo, ser o melhor, conquistar o mundo. Havia uma ironia cruel em tudo isso. Ele havia construído sistemas para proteger dinheiro, mas nunca desenvolveu proteções para aquilo que realmente importava: os relacionamentos, a família, o propósito além do lucro. Maria Luísa havia terminado de limpar a área principal e agora se aproximava da mesa de Ricardo para trocar o lixo ao lado. Ele sentiu um leve aroma de sabonete simples e café quando ela se inclinou. Era um perfume honesto, sem as notas artificiais dos perfumes caros que ele estava acostumado. Ela notou o copo de uísque pela metade ao lado do laptop, às 7h30, e por um instante seus olhares se cruzaram. Não havia julgamento nos olhos dela, apenas uma compreensão silenciosa que o surpreendeu. A faxineira hesitou por um momento, como se debatendo se deveria falar ou manter o silêncio profissional que governava sua relação com os executivos. Algo no rosto de Ricardo deve ter comunicado desespero suficiente para que ela quebrasse o protocolo.
Ela apontou para a televisão silenciosa, que exibia o rosto dele em todas as emissoras, e disse quase em um sussurro: "Eu estive lá." Ricardo a encarou, confuso. Esteve onde? Por um instante, achou que ela talvez estivesse se referindo a algum evento público onde ele havia discursado. A mulher pareceu entender sua confusão e esclareceu: "No fundo do poço. Perdi tudo uma vez. Minha casa numa enchente, meu marido para o câncer, meu filho para as drogas. Tudo em 2 anos. Pensei que não sobreviveria, mas estou aqui. E o Senhor também estará. Você já se perguntou como seria perder absolutamente tudo em questão de horas? Não apenas dinheiro ou status, mas sua identidade completa, sua reputação, seu lugar no mundo? Você acordou alguma vez sabendo exatamente quando seu mundo vai desabar? Não em semanas ou dias, mas em horas precisas? Olhou para o relógio contando regressivamente para sua própria destruição? É exatamente assim que Ricardo Mendonça se sentia naquela manhã de terça-feira, observando o relógio marcar 7h35, sabendo que às 8h em ponto, quando o Banco Central anunciasse a intervenção em sua empresa, sua vida como bilionário estaria oficialmente terminada. O que ele não sabia era que as palavras mais importantes que ouviria em toda a sua vida viriam da pessoa mais improvável possível. Alguém que ele nunca realmente enxergou, embora ela estivesse bem na frente dele, 5 dias por semana, durante 10 anos consecutivos. As palavras da faxineira ficaram suspensas no ar como uma revelação inesperada. Ricardo sentiu algo estranho acontecer dentro dele. Uma pequena fresta se abrindo em uma fortaleza emocional que ele havia construído ao longo de décadas. Maria Luísa não estava oferecendo soluções mágicas para seus problemas. Não estava dizendo que tudo ficaria bem, ou que ele encontraria um escape milagroso para a catástrofe iminente. Ela estava simplesmente reconhecendo a profundidade do abismo em que ele se encontrava e, ao mesmo tempo, oferecendo um testemunho vivo de que era possível sobreviver à queda. Ricardo não conseguiu responder. Sua garganta estava estranhamente apertada. Maria Luísa continuou seu trabalho, como se não tivesse dito nada extraordinário, como se não tivesse acabado de estabelecer uma conexão humana com alguém que habitava um universo completamente diferente do seu. Ricardo verificou seu relógio novamente. 7h40. 20 minutos para o anúncio que destruiria tudo. Seu telefone continuava a vibrar incessantemente com mensagens de pessoas pedindo explicações, orientações, segurança. Todas perguntas para as quais ele não tinha respi. Mas as 3 palavras da faxineira ecoavam em sua mente. Estou aqui e... Preciso fazer uma pausa nesta história por um momento, porque sei que muitos de vocês estão sentindo um aperto no peito agora. Aquela sensação sufocante de ver tudo que você construiu desmoronando, seja um relacionamento, uma carreira ou mesmo sua saúde financeira. Você já enfrentou um momento em que parecia que não havia saída? Em que a contagem regressiva para o desastre estava correndo e você se sentia completamente Gostaria que você compartilhasse nos comentários escrevendo: "Meu momento de desespero foi quando..." ou "O que me ajudou a superar minha crise foi..." Cada palavra sua pode ser exatamente o que outra pessoa precisa ler hoje para encontrar esperança em sua própria situação difícil. A verdade é que todos nós enfrentamos momentos em que parece que estamos prestes a perder tudo, e saber que não estamos sozinhos nessa experiência pode fazer toda a diferença. Vamos continuar nossa história agora, mas saiba que estou lendo cada um dos seus comentários. Algo nas palavras simples de Maria Luísa havia tocado em Ricardo de uma maneira que nenhum conselho de especialistas financeiros ou advogados caríssimos conseguiu. Ela havia sobrevivido. Não apenas sobrevivido, mas continuado. Estava ali, trabalhando, vivendo,
seguindo em frente, após perder tudo que amava. Não com grandes conquistas ou retornos triunfais, mas com a dignidade silenciosa que ele havia notado antes. Ricardo olhou para seu telefone, para as dezenas de mensagens não respondidas, para os e-mails desesperados. O que aconteceria se ele simplesmente aceitasse o inevitável? Se, em vez de lutar inutilmente contra a maré que o arrastava para o fundo, ele aprendesse a respirar debaixo d'água? 7h45. Algo mudou dentro dele. Uma clareza súbita, como se uma névoa tivesse se dissipado. Ricardo se levantou abruptamente, assustando Maria Luísa, que estava terminando de limpar perto da janela. Ele se aproximou do interfone e apertou o botão da recepção. Preciso que você chame todos os diretores para uma videoconferência de emergência agora. Todos eles. E quero a assessoria de imprensa e os advogados também. Tenho exatamente 15 minutos. A recepcionista parecia confusa, mas confirmou que faria o que ele pediu. Ricardo voltou para sua mesa e começou a digitar furiosamente em seu laptop. Um novo documento, um novo plano. Não para salvar seu império. Isso era impossível agora, mas para algo mais importante. Maria Luísa observava discretamente enquanto terminava seu trabalho. Havia algo diferente na postura dele, na energia que emanava. Não era mais o desespero paralisante ou a resignação sombria de minutos atrás. Era um propósito. 7h50. As chamadas de vídeo começaram a piscar na tela. Rostos tensos, preocupados, alguns já com expressões de distanciamento, preparando-se para abandonar o navio que afundava. Ricardo respirou fundo e começou a falar com uma calma que surpreendeu a todos, inclusive a si mesmo. Daqui a 10 minutos, nossa empresa enfrentará o golpe mais duro de sua história. Não vou mentir para vocês ou para mim mesmo. Não há como reverter isso. O dano está feito e precisamos aceitar a realidade. Mas o que faremos a seguir definirá não apenas meu legado, mas o de cada um de vocês. Os rostos nas telas mostravam expressões que iam da surpresa à confusão, passando pelo ceticismo. Ninguém esperava esta abordagem. Ricardo continuou, sentindo uma estranha liberdade em finalmente encarar a verdade sem subterfúgios. Vamos fazer o que é certo, não o que é conveniente, não o que nos protege legalmente, mas o que é moralmente correto. Vamos assumir total responsabilidade pelo vazamento de dados. Vamos compensar cada cliente afetado, custe o que custar. Vamos cooperar integralmente com as autoridades. E vamos fazer isso não para salvar a empresa, que, sejamos honestos, provavelmente não sobreviverá, mas porque é a única maneira de salvar algo muito mais valioso: nossa humanidade. Murmúrios de protesto começaram a surgir. Um dos advogados interrompeu, falando sobre exposição legal, sobre como uma admissão de culpa destruiria qualquer chance de defesa. O diretor financeiro argumentou que os acionistas os processariam por má gestão. Ricardo levantou a mão, silenciando-os. Todos vocês estão pensando como eu pensava até 15 minutos atrás. Estão pensando como pessoas que ainda têm algo a perder. Mas a verdade é que já perdemos. A única escolha que nos resta é como queremos ser lembrados. Como fraudadores que fugiram às suas responsabilidades ou como pessoas que, no momento mais difícil, escolheram fazer o que é certo. 7h58. O silêncio era ensurdecedor. Ricardo podia quase ouvir as mentes calculando furiosamente, avaliando opções, tentando encontrar ângulos, escapatórias. Mas ele havia encontrado uma clareza que não tinha preço. O plano era simples: uma coletiva de imprensa imediata, assumindo total responsabilidade. Um fundo de compensação para todas as vítimas do vazamento, alimentado por seus próprios recursos pessoais. A oferta de colaboração completa com as investigações.
e sua renúncia imediata como CEO, sem receber qualquer tipo de compensação ou pacote de saída. Era o fim de tudo que ele conhecia, mas estranhamente não sentia mais medo. Maria Luísa estava saindo silenciosamente do escritório quando Ricardo a chamou. Ela se virou surpresa. Ricardo hesitou por um momento, então disse simplesmente: "Obrigado." Aquelas 3 palavras, elas mudaram tudo. A faxineira sorriu levemente e assentiu. Antes de sair, ela disse algo que ficaria com Ricardo para sempre. A gente só descobre quem realmente é quando perde tudo que pensava ser. 8h em ponto. As telas de TV ao redor do escritório explodiam com a notícia. O rosto de Ricardo estava em todas elas. O império tecnológico que ele havia construído estava oficialmente sob investigação. As ações despencavam em queda livre. Seu nome estava sendo arrastado pela lama em tempo real. Mas pela primeira vez em décadas, Ricardo Mendonça respirava como um homem livre. Livre do medo de perder o que, ele agora percebia, nunca havia realmente possuído. As próximas horas foram um turbilhão. A coletiva de imprensa improvisada surpreendeu a todos. Em vez do bilionário arrogante tentando escapar da responsabilidade, o público viu um homem assumindo seus erros, oferecendo reparação, mostrando-se humano. As reações foram mistas. Muitos ainda queriam sangue. Os processos judiciais continuariam. A investigação seguiria seu curso. Ricardo perderia praticamente tudo: sua empresa, sua fortuna, seu status. Mas algo novo havia nascido naquele escritório, no 60º andar, entre as 7 e as 8 da manhã. Uma compreensão do que realmente importava. Um entendimento de que sobreviver não significava necessariamente manter as mesmas posses, o mesmo título, a mesma identidade externa. As semanas que se seguiram foram brutais. A queda foi tão espetacular quanto a ascensão havia sido. Os tabloides exploraram cada detalhe sórdido, cada falha, cada passo em falso de sua carreira. Antigas rivalidades emergiram para se vingar. Ex-parceiros o abandonaram. Ricardo vendeu quase tudo que possuía para alimentar o fundo de compensação para as vítimas do vazamento. Mudou-se do apartamento de cobertura para um simples 3 quartos em um bairro comum. Seus filhos, surpreendentemente, se aproximaram, não por causa do dinheiro, que agora era escasso, mas atraídos pelo homem diferente que seu pai estava se tornando. Um homem que, pela primeira vez, tinha tempo para ouvir, para realmente estar presente, para assumir seus erros sem desculpas. A primeira pessoa que Ricardo procurou, no entanto, foi Maria Luísa. Não foi fácil encontrá-la. A empresa de limpeza havia sido dispensada quando a MB Tech começou a demitir funcionários em massa. Mas após alguma persistência, ele conseguiu seu endereço em um bairro da periferia. A casa era simples, mas impecavelmente limpa e organizada. Quando Maria Luísa abriu a porta e o viu ali, houve um momento de reconhecimento silencioso entre 2 pessoas que haviam estado em lados opostos de um abismo social, mas que agora compartilhavam algo mais profundo que status ou dinheiro. A experiência de perder tudo e continuar existindo. Aquele foi apenas o primeiro de muitos encontros. Ricardo descobriu que Maria Luísa não era apenas uma sobrevivente. Ela era uma sábia. Em sua simplicidade, ela havia acumulado conhecimentos que nenhum MBA poderia ensinar. Como reconstruir uma vida a partir do zero. Como encontrar dignidade em meio às ruínas. Como perdoar a si mesmo pelos erros cometidos. Ricardo aprendeu que o filho dela, após anos lutando contra o vício, havia finalmente se recuperado e agora trabalhava como conselheiro em uma clínica de reabilitação. Ela havia enfrentado o luto, a pobreza, o desespero e emergido não amarga, não derrotada, mas com uma compaixão imensa por todos que sofriam.
3 anos se passaram. Ricardo Mendonça não era mais um bilionário. Os processos judiciais haviam se resolvido, com acordos e algumas penalidades. Seu nome lentamente desaparecia das manchetes. Ele havia recomeçado, utilizando o conhecimento acumulado em décadas de negócios para ajudar pequenas empresas a se estruturarem, cobrando valores acessíveis. Vivia confortavelmente, mas sem luxos. E todas as sextas-feiras, invariavelmente, almoçava com Maria Luísa na pequena lanchonete perto da casa dela. Foi durante um desses almoços que Ricardo percebeu algo extraordinário. Ele era feliz, não com a excitação febril dos anos de ascensão, nem com a euforia artificial do poder e do reconhecimento. Era uma felicidade mais silenciosa, mais sustentável. A felicidade de quem havia perdido tudo, menos o essencial. Em uma tarde particularmente significativa, Maria Luísa compartilhou com Ricardo um velho álbum de fotos. Entre as imagens desbotadas pelo tempo, havia uma que chamou sua atenção. Maria Luísa jovem, ao lado de um homem de uniforme policial e um menino sorridente, em frente a uma casa modesta. Aquele era nosso lar antes da enchente de 1998, ela explicou. Perdemos tudo em uma noite. A água subiu tão rápido que só conseguimos salvar este álbum e as roupas do corpo. Ricardo observou a foto com uma nova compreensão. 3 pessoas sorridentes que não faziam ideia do que o futuro reservava. Assim como ele, no auge de seu sucesso, não podia imaginar a queda vertiginosa que o aguardava. E assim como Maria Luísa havia encontrado um caminho através da perda, ele também estava encontrando o seu. Não era o caminho que teria escolhido voluntariamente, mas era um caminho que o estava levando a descobertas que todo o dinheiro do mundo não poderia comprar. A mais importante delas, a verdadeira riqueza não está no que possuímos, mas em quem nos tornamos quando tudo que possuímos é levado embora. O ex-bilionário Ricardo Mendonça nunca recuperou sua fortuna anterior. Nunca voltou às capas de revistas de negócios como um case de sucesso. Nunca mais ocupou escritórios na cobertura de arranha-céus. Mas encontrou algo muito mais raro, uma segunda chance de viver com propósito. Sua nova empresa, modesta em comparação com o império anterior, tinha uma política incomum. Contratava preferencialmente pessoas que haviam enfrentado grandes perdas e recomeços. Pessoas que conheciam o valor da resiliência. O primeiro nome na lista de funcionários? Maria Luísa, que aos 65 anos assumiu o papel de mentora para novos colaboradores, ensinando não habilidades técnicas, mas algo muito mais valioso. Como navegar pelas tempestades da vida sem perder a dignidade, a esperança ou a capacidade de estender a mão para outros que estão afundando. A história de Ricardo e Maria Luísa não termina com um retorno triunfal ao topo. Termina com algo muito mais poderoso. A compreensão de que às vezes perder tudo é apenas o começo de encontrar o que realmente importa. E que as palavras mais transformadoras de nossas vidas frequentemente vêm das fontes mais inesperadas, como uma faxineira que, em um momento de pura compaixão humana, compartilhou 3 simples palavras que continham todo o poder do universo. Estou aqui. E, se esta história tocou seu coração de alguma forma, se você já enfrentou momentos em que parecia que tudo estava desmoronando, saiba que você não está sozinho nessa jornada. Aqui neste canal, compartilhamos histórias reais que mostram que, mesmo nos momentos mais difíceis, sempre existe um caminho adiante. Nem sempre o caminho que imaginávamos, mas um que pode nos levar a descobertas profundas sobre nós mesmos e sobre o que realmente importa. Nossos inscritos frequentemente nos escrevem dizendo como essas narrativas trouxeram perspectivas novas para suas próprias lutas e desafios. Se você sentiu que esta história falou diretamente com você hoje,
Se ela trouxe algum conforto ou reflexão valiosa para seu momento atual, considere se inscrever em nosso canal. A cada semana, compartilhamos uma nova história que pode ser exatamente o que você precisa ouvir naquele momento específico da sua vida. E não se esqueça de deixar seu like e compartilhar nos comentários sua própria experiência de recomeço ou superação. Suas palavras podem ser as 3 palavras que mudarão o destino de alguém hoje. Estamos juntos nessa caminhada, um passo de cada vez, em direção à compreensão de que nossas maiores quedas muitas vezes preparam o terreno para nossas mais importantes descobertas. Obrigado por estar aqui comigo hoje e espero encontrá-lo novamente em nossa próxima história.